Olá, eu sou a doutora Francine, sou médica assistente na Originari, tô aqui com a doutora Flávia, também médica lá na Originari, professora da Unicamp. Falei, já envelheci uns 30 anos com essa informação. Não, tá ótimo. Flávia, a gente sabe que no episódio anterior a gente falou sobre ovodoação e para quem não assistiu o episódio, gente, aqui tá o link, só acessar, tá? A gente falou sobre doação de óvulos, principalmente, mas a gente tem um projeto na clínica que também a gente faz doação de embriões, né? Só que é uma coisa que quase ninguém sabe sobre isso, ninguém fala sobre isso, pouca gente sabe que tem essa possibilidade de tratamento. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre como que a gente faz essa seleção, como que a gente seleciona quem vai doar embrião, quem não vai doar. Principalmente, quem são essas pacientes que doam embrião? Bom, existem vários tratamentos de fertilização in vitro em que a gente forma um número maior de embriões, né? Então, na fertilização in vitro, a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta no laboratório e, dependendo do número de óvulos que essa mulher formou, a gente pode ter 2, 3, 4, 5 embriões, mas, de acordo com a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, a gente não pode colocar todos no útero dessa mulher que quer gestar. Então, às vezes a gente coloca 1, 2, essa mulher engravida, tem os filhos, o filho, não quer ter mais e tem embrião guardado, né? E muitas pessoas não querem manter esses embriões guardados, também não querem descartar, porque de acordo com a resolução atual do Conselho Federal de Medicina, a gente, seguindo algumas regras de tempo, a gente pode fazer o descarte, e essas pessoas sentem que elas podem ajudar alguém fazendo a doação de embrião. Da mesma forma que a gente falou em relação à doação de óvulos, que tem regras, tanto em relação à realização de exames, quanto idade da mulher, idade do homem que deu os gametas para formar esse embrião, essas pessoas que querem fazer a doação do embrião, preenchendo todos esses critérios, fazem a doação para a gente, para a clínica. A doação, na verdade, não é para a clínica, mas nós somos os responsáveis por procurar receptores para esses embriões que foram doados, desde que eles sigam algumas regras. Então, normalmente são pessoas que já fizeram o tratamento e por algum motivo não querem esses embriões que são excedentes, que estão congelados e têm o desejo de doar e ajudar outras pessoas que querem engravidar. E a idade é a mesma para doação dos outros gametas? É a mesma. Então, o Conselho Federal de Medicina permite doação de embriões formados de óvulos a partir de para baixo de 37 anos, e espermatozoides abaixo de 45 anos. Então, a gente bate muito nessa tecla que a idade da mulher é importante, né? Tanto para a reserva quanto para a qualidade dos óvulos, mas a gente sabe que a idade do homem também é importante na qualidade do espermatozoide, desse embrião que vai ser formado. Então, o Conselho Federal de Medicina acrescentou essa ideia, essa orientação de que a doação só pode ser feita com espermatozoides de homens que deram o espermatozoide abaixo de 45 anos. Então, eu fazer uma situação hipotética. Faz de conta que eu fiz um tratamento de fertilização in vitro, tive, 5 embriões, transferi um, engravidei, sobrou 4 embriões. Agora, eu fiz isso quando eu tinha, 35, agora eu tô com 40, eu quero doar esses embriões. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais para isso ou só falar assim, olha, desejo doar? Então, você pode doar, né? Porque hoje você tem 40, mas esses embriões foram formados quando você tinha 35, então tá permitido dentro da regulamentação. E os exames de sorologia, então são exames de hepatite, sífilis, HIV, hepatite B e C e HIV, e para o homem a gente acrescenta o HTLV. Eles são exames que, se o embrião está congelado, ele precisa ter uma quarentena de pelo menos 180 dias, em que esses exames precisam ser repetidos. Então, se na época do seu tratamento você fez a sorologia só para o procedimento, depois a gente precisa repetir. Não importa se passou 1 ano, 5 anos. É não menos que 180 dias, mas o prazo máximo não existe. E outra regra é que a gente tem que fazer, igual na doação de óvulos,
a avaliação do cariótipo, que é a contagem dos cromossomos, e a eletroforese de hemoglobina, que também é uma avaliação genética para ver alterações sanguíneas, que a gente fala mais popularmente. Então, também tem algumas regras da Anvisa em relação à pesquisa de doença para a gente proporcionar o máximo de segurança possível para os receptores, né? E a paciente que pensa assim, é difícil, né, tomar essa decisão, tipo, quero receber um embrião já pronto. Muitas pacientes perguntam se eu não consigo engravidar, qual que a diferença seria de eu receber o embrião doado ou de, por exemplo, adotar uma criança, por exemplo? A gente fala que é totalmente diferente, né? O processo de adoção de uma criança já nascida, hoje a gente sabe que se a pessoa que quer ter o filho quer um bebezinho, é cada vez mais difícil, né? Tem crianças, tem um monte de criança para adoção, mas normalmente são crianças maiores, então, além disso, já é uma criança nascida. E normalmente as pessoas que estão fazendo tratamento para engravidar, elas têm o desejo de gestar. Então, essa mãe que está cedendo o seu útero, que quer engravidar, é o oxigênio dela, é o sangue dela, é o alimento dela que vai fazer esse embriãozinho, que é um amontoado de células, virar um bebê nascido, saudável, ela que vai parir, ela que vai amamentar. Então, nesse sentido, é totalmente diferente, né? É lógico que é importante a gente frisar que a genética não é a mesma. Então, se você for fazer um exame de DNA, não dá compatível nem com a mãe que gestou, nem com o pai, se essa mulher tiver um parceiro, porque às vezes ela pode querer fazer uma maternidade independente. Mas é diferente, porque é ela que vai alimentar, a barriga dela que vai crescer. Então, como eu falei em relação à doação de óvulos no outro episódio, são mulheres que querem passar pela experiência da gravidez. Então, nesse sentido, é totalmente diferente. E tem um tabu sobre isso, né? Porque algumas mulheres falam, será que eu faço esse tipo de tratamento? Não vai ter minha genética? Mas a gente sabe que existe a epigenética também, né? Nessas situações. Que, querendo ou não é a sua genética, mas o ambiente que ele vai se desenvolver, que é o seu útero, é seu. É lógico. Então, faz algumas diferenças para o embrião ser um outro ambiente, porque a gente sabe que na epigenética pelo fato de ser um ambiente diferente, pode ativar alguma proteína ali naquele gene que pode nascer uma criança que tem os mesmos gostos, que tenha as mesmas vontades. E é o ambiente que vai ser criado também, né? Isso faz uma diferença. É lógico que cada um vai definir o que é mais importante para si, o que acredita, mas com certeza é totalmente diferente. Isso é bem legal, né? Nesses tratamentos de ovodoação. E é legal a paciente saber sobre isso e que isso existe, porque o primeiro receio é esse, né? Não, e que eu acho, você falou em relação às pessoas saberem que existe, então eu acho que isso é um trabalho do médico, né? Então, o médico que assiste essa paciente, ele deve orientar. Eu sempre falo, às vezes as pacientes não gostam de ouvir determinadas coisas, né? Porque mexe com os sentimentos, mexe com o emocional, mas eu digo que a nossa função é orientar. Isso pode não servir para ela. Ela pode, de repente, não aceitar ou aceitar e querer muito, mas ela precisa saber que existe, né? Então, a nossa função como médico é orientar o paciente, dizer que existe o tratamento, né? Então, pegando esse gancho um pouquinho, eu já conto para você quem é a pessoa que pode receber. Nesse sentido, que a gente fala, de novo, da ovodoação, que as mulheres têm engravidado cada vez mais velhas, a gente pode ter, da mesma forma, um parceiro que não tenha espermatozoides de qualidade, né? Então, em algumas... associa duas coisas, né? Associa duas coisas. Eu tenho uma mulher, às vezes, mais velha, ou que não tem óvulos de qualidade por qualquer motivo, ou uma mulher jovem que entrou em insuficiência ovariana prematura. Mulheres que fizeram uma quimioterapia por causa de um câncer e depois não tem mais óvulos e querem engravidar porque estão curadas do câncer, ou às vezes mulheres que fizeram cirurgia de ovário, endometriose, cisto, qualquer coisa, não importa o motivo,
e ela tem um parceiro que também, por seja lá qual for o motivo, não tem espermatozoides de qualidade. A gente tem a opção de pegar um óvulo doado, um espermatozoide doado e fazer a fertilização. Mas a gente também tem a opção de pegar um embrião doado, né? Que já está pronto e a gente não vai precisar fazer o processo de fertilização, então a gente já pulou algumas etapas. Deixa eu pensar, o que a gente poderia ter também? Às vezes eu tenho uma mulher que quer fazer uma maternidade independente, que necessariamente ela precisaria de um sêmen doado. Mas às vezes ela também precisa do óvulo, já tem o embrião pronto. Eu já tive paciente, faz bastante tempo que eu trabalho com essa parte de doação de embrião, e eu já tive paciente em que a gente conversou, foi um processo para aceitar a doação de óvulos, e aí o parceiro falou assim: tudo bem, então não é a sua genética, também não precisa ser a minha, eu só quero ter um filho, você vai engravidar, a gente vai criar. Então, não sendo a genética de nenhum dos dois, temos um embrião já formado. É lógico que, sempre remetendo ao processo de doação de óvulos que a gente explicou no outro episódio, a gente vai avaliar as características, a gente vai avaliar a tipagem do sangue. Às vezes é um pouquinho mais difícil, porque na doação de óvulos exclusiva, eu estou avaliando uma doadora e uma receptora. Eu preciso casar essas informações. Tem o marido no meio agora. Tem os parceiros, tem o óvulo, tem o espermatozoide. Então, são 4 pessoas, mas a gente consegue fazer isso. E eu posso dizer que a experiência que eu tenho é muito boa. A gente vê famílias muito felizes, formadas a partir desses tratamentos. E Flá, tem uma dúvida que algumas pacientes têm, por não ser nem genética, tanto da mulher quanto do homem, do embrião, né, inteiro em si, o corpo da mulher que recebe. Por exemplo, você é uma receptora de embrião. Será que eu vou rejeitar por não ser minha genética? Será que vou ter alguma alteração porque não é minha genética? A gestação não vai correr tudo bem porque não é minha genética? Faz alguma diferença? Isso é uma ótima pergunta. Porque é dúvida de muitos pacientes, mas também porque o tema da imunologia é o pop do momento, né? Então, é um tema bem desconhecido, a ciência está engatinhando nisso, a gente discute sobre muitos testes, análises, que até tem indícios, mas a gente não tem tratamento claro sobre isso. Tem alguns exames que a gente não sabe nem o que fazer com o resultado. Mas, nesse sentido, eu diria que o embrião, mesmo que seja formado com o seu óvulo e o espermatozoide do seu parceiro para ser no seu útero, ele já é um corpo estranho. A genética dele é de uma terceira pessoa. Então, você tem uma genética, seu parceiro tem outra, e esse embrião, ele se formou da fusão, mas ele é totalmente diferente. E você consegue engravidar, ter uma gestação absolutamente normal. Quando a gente fala de óvulos doados, né, esse é o tratamento que tem a melhor taxa de sucesso, né? Então, porque eu tenho um óvulo absolutamente saudável, eu formei um embrião excelente e eu tô transferindo num útero exclusivamente preparado para isso, né? Que também já não é a genética da mulher que vai receber. Então, o embrião doado, ele funciona absolutamente da mesma forma. É uma terceira genética, né? É um corpo diferente que consegue tranquilamente se desenvolver no útero dessa mulher que quer gestar. E quantos embriões eu posso, por exemplo, sou receptora, quantos embriões eu posso receber? Tem um limite? Tem um valor? Tem. Então, isso também entra na regra da resolução do Conselho Federal de Medicina de 2022, que foi a última. Então, é importante a gente falar sobre datas, né? Nós estamos em novembro de 2023 e essas coisas às vezes mudam, mas a regulamentação vigente fala que embriões formados de óvulos até 37 anos, então eu posso fazer a transferência de 2 embriões. Né? Mulheres acima de 37 anos, eu poderia fazer a transferência de 3 embriões. Mas lembra que a doação só pode ser feita de embriões formados com óvulos de no máximo 37 anos. Então, nessa situação, tanto mulheres que recebem só os óvulos com o espermatozoide do parceiro, quanto mulheres que recebem os embriões já formados, a gente só pode transferir 2. Também
indo nesse assunto, mas acho importante frisar que antigamente, né? Então a gente tem vários casos de mulheres que engravidaram de 3, 4, 5. A Fátima Bernardes, que é super famosa, tem trigêmeos e tal. Era uma outra época em que a tecnologia era diferente, a qualidade dos embriões era mais baixa e a taxa de sucesso era menor. Então, colocava-se mais embriões na expectativa de fazer o tratamento dar certo. Hoje a gente transfere embriões de excelente qualidade, né? Os blastocistos, embriões de 5º, 6º dia. Então, em algumas situações, mesmo a gente tendo a regulamentação que permite a transferência de 2, a gente pode optar pela transferência de 1, né? Por quê? Eu tenho que pensar não só na taxa de gravidez, eu tenho que pensar no nascimento, no pré-natal, e a gente sabe que às vezes a gestação múltipla dá mais risco de pressão alta, diabetes na gravidez, parto prematuro. E o nosso objetivo não é só fazer engravidar. Eu quero um nenê saudável, uma mãe saudável, né? Então, mesmo a regulamentação permitindo, não é porque permite que eu vou fazer isso. Mas às vezes a gente pode transferir só um. Ah, que legal. Ficamos por aqui com esse tema que é super legal, é super, né, curioso, é novo, poucas pessoas sabem. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem seus comentários, isso pra gente é super positivo. Curtem, compartilhem, comentem. Flá, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, foi ótima Fran. a nossa conversa. Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho desse tema que é um pouco tabu. É verdade. Né? Então, pessoal, curtem, compartilhem, comentem e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.